quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, pessoal, a nossa aula de hoje é de português e nós vamos continuar o assunto da aula passada que nós trabalhamos gênero do substantivo. Vamos relembrar? Gênero do substantivo, né? Substantivos são todas as palavras que dão nome aos seres, às coisas, né, aos objetos. E gênero do substantivo é o substantivo no feminino e o substantivo no masculino, quando nós vamos observar, né, algumas regras, entre elas a terminação, o artigo, né, pessoal? E hoje a tia vai trazer para vocês substantivo biforme. O que é esse substantivo biforme? Substantivo biforme, pessoal, o nome já está falando. Ele existe de duas formas, ó. Ele possui uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Exemplo: a amiga, o amigo. A estranha, o estranho. A professora, o professor. Observem, pessoal, que existe uma palavra para cada gênero. Aqui nós observamos o artigo e a terminação. O artigo, a terminação. Observem que não é a mesma palavra. A amiga, o amigo. A estranha, o estranho. Certo, pessoal? Ele existe de duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. E existe também que muda o radical, a própria palavra. A vaca, o boi, né? Esses são os exemplos de substantivos biformes, o que possuem duas formas. Bom, vejamos agora os substantivos uniformes. Como o nome já fala, uniforme. Ele possui uma única forma. E eles se classificam em epiceno, sobrecomuns e comum de dois gêneros. Certo, pessoal? Epiceno, ele tem um gênero e nomeia bichos e plantas. Sempre que vocês ouvirem falar no substantivo epiceno, ele está nomeando bichos ou plantas. Por exemplo, cobra, jacaré. Para a gente saber qual é o gênero, nós vamos ter que dizer se ele é macho ou se ele é fêmea. Não existe o cobro, vai ser sempre a cobra. O jacaré. E a gente vai precisar dizer se é a cobra fêmea ou a cobra macho, certo? E daqui no jacaré, como exemplo, é o jacaré macho ou jacaré fêmea. Não existe a jacaroa, tá certo, pessoal? Existe o jacaré fêmea, tá bom? E substantivos sobrecomuns. Nomeia pessoas e também possui um único gênero. Como, por exemplo, a criança, né? A gente vai saber se é a criança, vai saber se é do sexo feminino ou masculino, né? Se a gente disser a criança menina, a criança menino, né? A testemunha homem, a testemunha mulher. A vítima, o ídolo. E esse aqui a gente vai nomear sempre pessoas, tá certo, pessoal? Entenderam até aqui? Tá bem fácil, né? Então, vamos lá agora para o comum de dois gêneros, tá bom? Os substantivos comum de dois gêneros. O nome já diz, ó. Ele possui uma só forma e se diferenciam apenas pelos artigos. Ó, a, um ou uma. Ele é o mesmo substantivo e ele vai diferenciar quando você colocar o artigo na frente. Aí você vai saber se é homem ou mulher, sexo feminino ou masculino, certo? Vejamos os exemplos. O artista, a artista. O cliente, a cliente. Observem que vocês vão saber se é do sexo masculino ou do sexo feminino quando vocês olharem, ó, o artigo, o artista, sexo masculino, a artista,
sexo feminino. Observem que é a mesma palavra. Tá vendo? Ela é comum, ele é um substantivo comum para os dois gêneros. O cliente, a cliente. Substantivo comum para os dois gêneros. A tia trouxe também para vocês, quinto ano, um exemplo. Olha só, vamos colocar um pouquinho em prática. Motorista bate o carro em rodovia. Como é que eu vou saber se foi um homem ou se foi uma mulher? Eu sabendo, né? Vou colocar antes o quê? Isso mesmo, um artigo. O artigo vai ser o, a, um ou uma. Então, aqui vamos colocar: o motorista bate o carro em rodovia. Foi um motorista do sexo, né? Masculino. Porque está com o artigo na frente. Então, vamos recapitulando o que nós estudamos. Estudamos os substantivos biformes, que são aqueles que possuem duas formas diferentes, como, por exemplo, o boi e a vaca, né? Estudamos os substantivos uniformes, que eles se classificam em epiceno, sobrecomuns e comum de dois gêneros. Os epicenos, animais e plantas, nós vamos denominar se é macho ou se é fêmea. Os sobrecomuns é quando a gente vai dizer, é usado para pessoas, é quando a gente vai dizer a criança, né? Menino ou menina, a vítima, mulher ou homem, né? A testemunha, homem ou mulher, né? Sobrecomuns. E o comum de dois gêneros, que é quando a gente vai utilizar o artigo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Façam a atividade aí na página 70, 71 e 72, tá bom? E tchau, tchau. Até a próxima aula.